né? Vou ser sincero pra você, eu não assisti o clipe, eu vi a letra, porque algumas reações, assim, algumas faixas do clipe eu já não me interessou, também não é o tipo de música que eu gosto e eu não fui ver. Assistir o clipe, pra ser sincero pra você. Primeiro eu quero dizer que é válida a reação de muitas pessoas, né, de se chatearem de ver o número 1, uma música de um artista brasileiro estar em número 1 no mundo com uma letra tão sinistra, né? Tão ao ponto de vista assim, pô, a arte brasileira poderia ser representada de uma forma melhor, talvez pura, né? Talvez da alegria do brasileiro, da cor do brasileiro, né, da vida do brasileiro, da luta que o brasileiro tem. Isso poderia ser. Mas, meu irmão, posso falar um negócio pra você? Não é esse tipo de música que está no mainstream, porque não é o que o mainstream busca ou o que quer expor, né? Então o que eu quero falar com isso, a reação disso hoje, né? Não vou desvalidar essa reação, até mesmo de feministas que se colocaram ali falando um absurdo, e realmente eu concordo com todo esse absurdo. No entanto, eu gostaria de falar que a nossa revolta não deveria ser diretamente a pessoa, e isso eu vou dizer sobre alguns cristãos aqui que tem a dizer. Antes de mais nada, o livro Eles Precisam Saber encaixa muito com o que eu vou falar, porque aqui nesse livro eu escrevi sobre como nós podemos falar do Evangelho, pregar o Evangelho para as pessoas, e o quanto é necessário que nós estejamos atentos aos tempos e também que nós possamos demonstrar a mensagem que nós pregamos da melhor forma possível. E eu acredito que a internet muitas vezes tem nos atrapalhado muito. Por que eu digo isso? Porque quando acontece alguma coisa do tipo, né, e como nós temos todo o direito do mundo de nos expor a nossa opinião, nós temos a liberdade de expressão, graças a Deus que isso acontece, muitas vezes a gente vem para a internet, né, revoltados com o que acontece e expomos a nossa opinião de uma forma que, no meu ponto de vista, não deveria ser. Por exemplo, raiva, ódio, né, palavras muito pesadas em relação a outras pessoas. Você vê às vezes muitos cristãos se revoltando diretamente contra a artista. E o que eu quero dizer pra você, talvez, cara, a galera, não é a galera que tá de fora, mas que acompanha meu canal, que sempre que eu vou fazer um vídeo eu falo para as pessoas que acompanham meu canal é o seguinte: o ser humano jamais é o inimigo nosso inimigo, ele jamais é o inimigo da mensagem, ele não é um inimigo, entendeu? Existe um outro inimigo que não é o ser humano. Agora, nós não necessariamente vamos falar somente sobre o diabo, né? Que você sabe que Paulo fala que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, isso todo mundo sabe, tudo bem, então aqui a gente não vai, mas não vamos falar só sobre o diabo, a culpa é do diabo de tudo? Não, a culpa não é tudo do diabo. Não, a culpa realmente é que nós estamos afastados de Deus. Essa é a verdadeira culpa. E esse afastamento de Deus nos leva para ações muito erradas. Nos leva para ações que nós não queremos ver, muitas vezes na nossa sociedade. Nos leva para tipo de música assim, que é tão pesada, que não deveria ser ouvida, que não deveria ser cantada. Porque realmente são coisas assim muito pesadas de se ouvir, você não quer que isso se ouva na sua casa, não quer, mas o mainstream vai jogar isso? Sim. Agora a questão é a seguinte: quando nós combatemos esse tipo de coisa, o nosso ataque, queridos irmãos, não deve ser nunca um ataque pessoal, entendeu? Não deve ser atacando a pessoa que está fazendo isso. Nós combatemos ideias, não pessoas. E quando nós levamos para o pessoal, é aí que nós perdemos o principal, que é o coração. O coração. Talvez essa artista ela está completamente longe de Deus, que ela goste do que ela fez e que ela ache incrível o que ela fez e que ela não veja problema nenhum em levar esse tipo de mensagem ao mundo todo. Talvez ela está cumprindo o papel dela no mainstream, no mercado e por conta disso ela faz esse tipo de coisa, esse tipo de música, que é o que agrada ao mercado, que é o que o mercado pede, e ela precisa do lugar dela ali, ela faz isso, sem perceber o dano que isso pode fazer para muitas pessoas. Sim, talvez ela faça isso de uma forma consciente, nós não podemos dizer se é conscientemente levar esse tipo de mensagem, você quer deturpar a sociedade conscientemente, a gente não pode dizer isso. O que nós podemos e sabemos dizer é que todas as pessoas que estão nesse mundo hoje precisam do amor de Deus.
precisam da mensagem do evangelho, independente da posição, independente de ser conhecido ou não. Mas como nós vivemos em um tempo de Twitter louco, onde não existe mais respeito nenhum sobre ninguém, nós sempre falamos que nós queremos de uma forma muito direta contra pessoas, e não deve ser. Ainda mais em ano de eleição, quando se torna ainda mais polarizado ainda. As pessoas atacam diretamente, não existe mais respeito entre ninguém. Então o que eu quero pedir para você? O que eu quero trazer esse pensamento talvez para você que veja esse canal? Nós, como cristãos, seguidores de Cristo, precisamos aprender a respeitar mais as pessoas, até mesmo as pessoas que nós vemos fazendo coisas muito contrárias àquilo que deveria ser feito. Cantar esse tipo de música, por exemplo. Mostrar o seu corpo para sensualizar, banalizar a criação de Deus numa forma sexual. Tudo isso, nós concordamos que tudo isso acontece, mas nós deveríamos ter respeito, porque no fim do dia, essas pessoas também, artistas são também alvos do amor de Deus e deveria ser alvo do nosso amor. Agora, Luca, você fala pra mim, mas o amor também é falar a verdade, tudo bem, mas como nós falamos essa verdade? Hoje eu gostaria de trazer um texto pra você, que é o fruto do Espírito. Você conhece o fruto do Espírito, não conhece? Você conhece o fruto do Espírito. Você já ouviu falar sobre ele. Você leu na sua Bíblia. Você sabe que faz parte do cristão. Você sabe. Mas o que as pessoas aí fora têm conhecido sobre nós? O que floresce em nós? Qual é a nossa mensagem? Uma mensagem que o tempo todo a gente fica se degladiando na internet o tempo todo, com textos de raiva e ódio o tempo todo. E a gente, raras vezes nós demonstramos graça na forma com que nós agimos com as pessoas. Nem com os nossos irmãos, nem com aqueles que estão de fora. Você sabe dos textos de Pedro que diz para nós estarmos preparados para falar da nossa fé. Você sabe dos textos de Paulo que diz para que nós temperemos a nossa mensagem com sal. A gente fala para a gente não entrar em discussão, para nós pregarmos o evangelho. Mas hoje eu quero falar sobre, só ler esse texto, o dom do Espírito, o fruto do Espírito, que diz: mas o Espírito Santo, esse fruto, o Espírito produz esse fruto. Gálatas 5, 22. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, ao mesmo tempo que nós acusamos o mundo de todas as obras da carne que o mundo faz e a devassidão que o mundo está, nós não conseguimos produzir, nós não conseguimos viver da forma com que nós deveríamos. Então a gente fala do mundo, as obras da carne. Quais são? Quais são os desejos da natureza humana? Os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, excesso de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse, olha isso, quem pratica isso não herdará o reino de Deus. A gente fala, tá vendo? Esse é o mundo pecador, tudo que eles fazem, tá na tela do computador o tempo todo, essa é a música, tudo isso eles produzem. Mas aí ele fala sobre nós que vivemos em um outro lugar, que diz assim: mas o Espírito produz esse fruto: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Então assim, enquanto o mundo está fazendo o que o mundo deve estar fazendo, o que nós estamos demonstrando ao mundo? O que o mundo tem recebido de nós? Enquanto o mundo faz o que o mundo sabe, o que o mundo recebe da igreja? Como nós nos comportamos? O que nós falamos? Nós cristãos. Eu não estou falando nem da igreja, desculpa ter usado a palavra igreja, estou falando do cristão individual, de nós na internet. Porque a igreja é uma coisa muito generalizada, mas cada um de nós. Será que o mundo conhece o fruto do Espírito em nós? Ou eles estão recebendo de troca o que eles mesmos estão pagando? Se o mundo dá com ódio, nós vamos com mais raiva ainda. Se o mundo faz A, a gente vai mais forte ainda. Ou é o fruto do Espírito que está florescendo? É só um pensamento. Que nós não precisamos de mais guerras, nós não precisamos de mais ódio, nós não precisamos de mais palavras duras e ofensivas, nós precisamos de respeito, gentileza, cara. A gente precisa do fruto do Espírito em nós. E o mundo precisa ver isso. Porque essas pessoas que estão lá fazendo aquilo que a gente acha tão errado, precisam de Cristo. Como a gente expõe a nossa mensagem? É isso aí, meus irmãos. Fica o pensamento, é só um pensamento, tá bom?
Só um pensamento. Você pode concordar, discordar. Eu peço que você escreva no comentário o que tiver no seu coração. Eu gosto, eu leio os comentários. O último vídeo não teve comentário, mas eu gosto sempre. Eu agradeço primeiro de tudo. Quero agradecer aos irmãos do Tô na Missão. Obrigado. Eu tenho postado para vocês lá no Close Friends. Obrigado. Nós vamos ter nossa live em breve. O sorteio dos livros. Esse mês nós vamos sortear 10 livros. Eles precisam saber. Nós vamos enviar 10 livros do pessoal do Tô na Missão. Uma notícia nova, tá bom? E obrigado a vocês, eles precisam saber. Quem compra agora, o livro está indo assinado. E logo tem o clube do livro, pessoal. E vai ser incrível, tá? A gente precisa aprender como falar a mensagem para que o mundo ouça. Deus abençoe. Falou, falou, falou.